Alguns autores, pouco informados, sustentam que no final de 1944, o exército alemão estava em pleno declínio, com sérios problemas logísticos e dificuldades de recompletamento. Porém, ao consultar os relatos alemães, identificamos uma tropa muito bem preparada e que possuía elevada capacidade combativa, apesar das restrições materiais. Um dos pontos favoráveis era o fato de ser compostas por remanescentes da frente russa. Naquela campanha, eles colheram duros ensinamentos em como conduzir um combate defensivo em movimento, onde era necessário abandonar uma posição para apresentar uma nova defensiva mais à retaguarda. No segundo semestre de 1944, a guerra na Europa estava caracterizada por duas frentes principais, a frente russa e a frente ocidental, anglo-americana. Essas frentes eram decisivas para o resultado final do conflito e, portanto, recebiam todas as prioridades, quer por parte dos russos, ingleses e americanos, quer por parte dos alemães. Porém, existia outra frente, a chamada Sudoeste ou italiana. Por não ser considerada decisiva, era uma frente de economia de forças. Na linha de contato, as forças em oposição eram o Grupo de Exércitos C, composto por tropas alemães e italianas, organizado em Exército da Ligúria, na fronteira franco-italiana, e 14º e 10º Exércitos na região principal. Ao sul estava o 15º Grupo de Exércitos Aliado, organizado em 5º Exército Norte-Americano e 8º Exército Britânico. Além das tropas americanas e inglesas, havia também a presença de outras nações, como, por exemplo, a África do Sul, a Índia e o Brasil. No final de agosto de 1944, a linha de contato entre as forças aliadas e as tropas alemãs estava balizada pelas encostas sul dos Montes Apeninos. Essa forte posição defensiva era chamada de linha gótica. O 5º Exército Norte-Americano e o 8º Exército Britânico planejavam uma grande ofensiva para, ainda no mês de setembro, tentar romper a linha gótica e atingir o Vale do Rio Pó antes do inverno europeu. Na área do 5º Exército, as principais cidades sob o controle dos aliados eram Florença, Pistoia, Lucca, Pisa e Viareggio, e toda a malha de estradas que as interligavam. Os alemães, por sua vez, dominavam o Vale do Rio Pó, controlando a estrada número 9 e as cidades de Imola, Bolonha, Modena e Parma. Para atingir o Vale do Rio Pó, o 5º Exército teria que utilizar uma das 4 grandes penetrantes que existiam na região: a estrada número 12, a número 64, a número 65 ou a número 6528. Para manter a linha gótica e impedir o avanço dos aliados, os alemães contavam com os seguintes meios: o 14º Corpo Blindado, com a 16ª Divisão Panzer barrando a estrada número 12, a 42 Divisão Leve debruçada sobre o litoral e a 65 Divisão de Infantaria na estrada número 64. O 1º Corpo de Paraquedistas, com a 4ª Divisão de Paraquedistas e a 334 Divisão de Infantaria, barrando a estrada número 65 no Passo de Futa, e a 362 Divisão de Infantaria, bloqueando a estrada número 6528 no Passo de Diogo. Os alemães ainda contavam com a 715 Divisão de Infantaria do 51 Corpo de Montanha a leste da zona de ação. Para tentar romper a linha gótica, o 5º Exército empregou o 2º Corpo de Exército, que deveria atacar com 3 divisões de infantaria, 34, 91 e 85, realizando o esforço principal na região de Passo de Diogo. O 13º Corpo de Exército Britânico, com suas divisões para atuar na parte leste da zona de ação. O 4º Corpo de Exército, com 2 divisões blindadas, 1ª Americana e 6ª Sul-Africana, o destacamento FEB e a Força Tarefa 45 para manter contato com o inimigo, evitando que as forças blindadas alemãs fossem deslocadas para a região do esforço principal. A partir de agora,
Esse trabalho buscará apresentar as ações realizadas pelo destacamento FEB durante o mês de setembro de 1944, que marcaram o batismo de fogo da Força Expedicionária Brasileira na Itália. No final do mês de agosto, a Força Expedicionária Brasileira ainda estava com seu efetivo incompleto. Somente o primeiro escalão havia desembarcado na Europa. O recebimento do material de guerra americano e os exercícios de adestramento estavam sendo finalizados. O destacamento FEB, sob o comando do general de brigada Zenóbio da Costa, estava sendo organizado e contava com o 6º Regimento de Infantaria, com os seus 3 batalhões, 2º Grupo de Obuses, com 3 baterias de 105 mm, 1ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia, 2º Pelotão do Esquadrão de Reconhecimento e frações de comunicações e logística. Mais tarde, para as operações, o destacamento foi reforçado pela Companhia Charles, do 751 Batalhão de Carros de Combate americano, e pela Companhia Charlie, do 701 Batalhão Destruidor de Tanques, também americanos. Antes mesmo de encerrar a fase de preparação, a Força Expedicionária Brasileira recebeu sua primeira missão de combate: lançar 2 pontes Bailey M2 classe 40 sobre o canal Ustisuana, um afluente do rio Arno, na área de retaguarda do 4º Corpo de Exército. A primeira companhia do 9º Batalhão de Engenharia executou essa tarefa com maestria. No dia 7, instalou uma ponte na localidade de Monte Calvoli, batizando-a de Ponte 7 de Setembro. No dia 9, instalou outra na localidade de Santa Maria a Monte. Esta última foi batizada de Entre Rios. Na primeira semana de setembro, o destacamento FEB ainda estava concentrado em Vada, preparando-se para seguir para o norte em direção a Ospedaleto, ao sul de Pisa, onde daria início às operações de combate. No dia 13 de setembro, 3 dias após o início da ofensiva do 5º Exército, o destacamento FEB recebeu a seguinte missão: substituir, na noite de 15 de setembro, o 434 Grupo de Artilharia Antiaérea, que estava atuando como infantaria, e os elementos do 2º Batalhão do 370 Regimento de Infantaria, na região de Vecchiano Massacciocoli, Felitoli. Estabelecer e manter contato com o inimigo, testando seu dispositivo por intermédio de agressiva ação de patrulhas e, caso o inimigo se retire, persegui-lo mediante ordem do 4º Corpo de Exército. Informações da resistência italiana, partigiani e civis indicavam que os alemães mantinham a linha Monte Prana, Monte Valimona e Monte Acuto a cerca de 15 quilômetros das posições aliadas. Terminada a operação de substituição, o destacamento FEB ficou com o 1º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria, desdobrado em Filitoli, e o 2º e o 3º Batalhões reunidos em Vecchiano, aguardando ordens. Na madrugada do dia 16 de setembro, o 1º Batalhão, reforçado pelo 2º Pelotão de Reconhecimento e alguns carros de combate americanos, avançou na direção Filetole-Montetilardona. Enquanto isso, o 2º Batalhão progrediu na direção Nozzano-Veccoli. Os batalhões deveriam ocupar a linha Massarossa, Monte Comunale, C. Castello e S. Stefano. O 3º BI foi posicionado a oeste de Nozzano, como reserva do destacamento. Para apoiar a progressão da infantaria, o 2º Grupo de Obuses foi desdobrado em Monte Bastione, devendo atirar no limite do alcance útil de seus obuseiros, 9.500 metros. Assim, às 14 horas e 22 minutos do dia 16 de setembro, em apoio à conquista de Mazzarosa, foi disparado o primeiro tiro da artilharia brasileira em solo europeu. No fim da jornada do dia 16 de setembro, a primeira linha de objetivos havia sido atingida e o pelotão de reconhecimento explorava a vila de Istiava, sem, no entanto, haver confronto direto com os alemães,
somente sofrendo bombardeios esporádicos da artilharia inimiga. No dia 17 de setembro, o 3º Batalhão recebeu ordem de ultrapassar o 1º Batalhão e prosseguir em direção à 2ª linha de objetivos, Lucciano, Monticciano, Monteguilhardona, passando a contar com a 1ª Companhia do 1º Batalhão em reforço. A 3ª Companhia passou a reforçar o 2º Batalhão, que também deveria prosseguir em sua zona de ação até a linha Piazzano C. Boccella. Ao cair da tarde de 17 de setembro, os brasileiros estavam sobre a 2ª linha de objetivos. Apenas alguns tiros de artilharia, campos de minas e algumas destruições retardavam a progressão. Sem ter encontrado fortes resistências, o general Zenóbio da Costa decidiu acelerar o movimento, determinando que fosse organizada uma força-tarefa com base na 2ª Companhia do 1º Batalhão para conquistar Camaiore, distante cerca de 7 quilômetros das atuais posições. Comandada pelo capitão Hernani Airosa, essa força-tarefa foi reunida com Lucciano e partiu para cumprir sua missão às 8 horas da manhã de 18 de setembro. Essa força foi organizada do seguinte modo: uma seção do pelotão de reconhecimento acompanhada de uma seção de engenharia, um pelotão de fuzileiros transportados sobre os blindados de um pelotão de carros de combate norte-americano, um pelotão de metralhadoras pesadas, seguido de um pelotão de morteiros 81mm e uma seção de artilharia inglesa. Por último, uma seção de saúde. Devido aos inúmeros obstáculos e destruições realizadas pelo inimigo, essa força-tarefa atingiu a região de Monte Noc por volta das 15 horas, sendo recebida por fogos ajustados de artilharia e morteiros. A partir do Monte Noc, seria necessário utilizar o máximo de velocidade para surpreender o inimigo, o que insistia em concentrar fogos de artilharia e morteiros na região. A vanguarda da força-tarefa realizou um rápido deslocamento motorizado até alcançar um riacho no sopé da elevação, cuja ponte estava danificada. Nesse local, desembarcaram e seguiram a pé. Mais tarde, a engenharia brasileira lançou no local outra ponte Bailey, esta batizada de Carioca. Por volta das 19 horas de 18 de setembro, e após realizar uma marcha forçada de cerca de 4 quilômetros, os brasileiros libertaram Camaiore. Apesar da ocupação, a cidade continuava a ser bombardeada por morteiros alemães localizados em Monte Prano. Ainda na jornada de 18 de setembro, o 3º Batalhão e o 2º Batalhão avançaram em direção à linha Noc, Gombitelli, Migliano, Orbiciano, Monsagrati, Cuca, estabelecendo contato pela primeira vez com patrulhas inimigas na região. Após esses movimentos, o dispositivo do destacamento FEB foi reajustado para permitir a captura de Monte Prana a partir de Camaiore. Essa tarefa coube ao 1º Batalhão, reduzido à 2ª Companhia e agora reforçado pela 7ª Companhia. O 3º Batalhão, menos a 7ª Companhia e ainda reforçado pela 1ª Companhia, deveria conquistar o Monte Pedone e Monte Rondinaia. O 2º Batalhão continuaria pressionando o inimigo em sua zona de ação. A ação teve início na manhã de 21 de setembro. O 1º Batalhão ocupou Casole, com a 2ª Companhia, e Metato, com a 7ª Companhia. O 3º Batalhão ocupou Monte Rondinaia, com a 8ª e 9ª Companhias, e lançou um pelotão da 1ª Companhia sobre o cume do Monte Pedone para verificar a presença de tropas alemãs e tentar fazer ligação com elementos da 8ª Companhia. Esse pelotão atingiu o cume da elevação no início da noite, verificando que não estava ocupado pelos alemães. Regressaram quando começaram a ser atingidos por fogos de artilharia e morteiros. O 2º Batalhão avançou com a 4ª Companhia para Fibiano e com a 5ª Companhia para Alticiana.
O dia 22 de setembro foi destinado a reconhecimentos e reajustamentos. Na jornada seguinte, 23 de setembro, a primeira companhia passou a ocupar Camaiore. A segunda companhia lançou uma forte patrulha, comandada pelo tenente Cabral, que realizou um ousado reconhecimento do Monte Prano, surpreendendo alguns alemães ao sul do cume da elevação, causando-lhes severas baixas. Durante o regresso, no dia seguinte, a patrulha foi duramente hostilizada por fogos de artilharia e de morteiros. Além dessa patrulha, também foram lançadas outras na direção geral de Stadzema, mostrando ser inviável continuar atuando nesta direção. Em consequência, foi decidido priorizar as ações na parte leste da zona de ação e conquistar Monte Valimona e Monte Acuto, e cortar a ligação de Monte Prana com a localidade de Convali. Por volta das 10 horas do dia 24 de setembro, após rápida preparação de artilharia, o 3º Batalhão atacou o Monte Valimona, com a 8ª Companhia e com a 3ª Companhia, devendo esta última ultrapassar elementos da 4ª Companhia. A 9ª Companhia permaneceu em posição, apoiando a progressão. O ataque foi um sucesso, quase não havendo resistências a serem vencidas. O 2º Batalhão lançou a 4ª Companhia sobre o Monte Acuto, que após rápida troca de tiros, também foi abandonada pelos alemães. A 5ª Companhia progrediu sobre Fiano, onde foi ultrapassada pela 6ª Companhia, que seguiu para Convali. O 1º Batalhão intensificou suas patrulhas ao norte. Na jornada de 25 de setembro, a 6ª Companhia avançou até Pescaglia, ampliando o isolamento das forças alemãs em Monte Prano. Na manhã de 26 de setembro, a 1ª Companhia, que havia substituído a 7ª Companhia em Metato, ocupou finalmente o Monte Prano, que neste momento já havia sido abandonado pelos alemães. Ainda nessa jornada, surgiu uma súbita ameaça ao flanco esquerdo do dispositivo. Desse modo, foi lançado o 2º Pelotão de reconhecimento na direção de Pietrasanta, para esclarecer a situação junto aos ingleses que atuavam na região. O batismo de fogo estava encerrado. Em 10 dias de operações, foram feitos 32 prisioneiros de guerra alemães, ao custo de 4 mortos e 7 feridos brasileiros. As operações foram caracterizadas por ações descentralizadas, em frentes amplas, onde cada subunidade procurava estabelecer o contato com um inimigo que ocupava sólidas posições nas montanhas. Entretanto, os alemães não estavam dispostos a manter o terreno. Diante da aproximação das tropas brasileiras, os inimigos retardavam a progressão com fogos de artilharia e morteiros, para em seguida abandonar a posição. Essa pouca agressividade em defender o terreno criou nos brasileiros a falsa impressão de que os alemães estavam desmoralizados e irremediavelmente batidos na Itália. Esse sentimento gerou grande euforia e um entusiasmo contagiante nos integrantes da Força Expedicionária Brasileira, que acabou sendo prejudicial para o prosseguimento das operações, pois despertou uma confiança exagerada e equivocada na capacidade combativa de nossa, ainda inexperiente tropa.